vivemos hoje numa sociedade que está profundamente abalada pelo pecado. A verdade é que, se a gente considera os valores da sociedade de 20 anos com os de agora, a gente percebe realmente uma decadência terrível. Eu acredito que, principalmente no mundo ocidental, nós estamos sofrendo o pior tipo de perseguição que a igreja pode sofrer. Muitos de nós ficávamos pensando assim, não, talvez o comunismo vai entrar no Brasil e vai perseguir a igreja, como se nós fôssemos nos tornar como aquela igreja sofredora que não pode pregar o evangelho, não é? Realmente, esse é um tipo de perseguição horrível, mas parece que a estratégia do diabo foi diferente. A perseguição que nós estamos sofrendo é a perseguição da permissividade, não é? Permissividade moral, a inversão de valores. O certo está virando errado, o errado está virando certo. O homem está virando mulher, a mulher está virando homem. Os heterossexuais não querem se casar, os homossexuais estão brigando para casar. Então, a gente vê uma desordem fundamentada na permissividade. Já não existe mais o conceito do absoluto moral, tudo é relativizado. Não é? Já não existe mais o conceito de pecado. As pessoas não têm mais pecado, eles têm o quê? Fraqueza. Eu tenho uma fraqueza. Não é comum você ver as pessoas no aconselhamento falar, pastor, é porque eu tenho uma fraqueza, eu vejo uma mulher, eu adultero com ela. Outros, mais espíritos, falam, não, esse é meu espinho na carne. Não é? É um espinho na carne que eu tenho. Então, já não se chama mais pecado de pecado, e a gente vê um processo, uma nova tolerância, esse processo da permissividade, a inversão de valores. E é lógico que isso afeta principalmente o conceito e a estrutura familiar. Há um tempo atrás, eu estava lendo uma matéria escrita por um dos maiores psicanalistas do mundo, que é um francês chamado Charles Melman, e ele falou assim, a família está acabando. Lendo as palavras que ele disse, assistimos a um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução do grupo familiar. Pela primeira vez, a instituição familiar está desaparecendo, e ele fala assim, as consequências são imprevisíveis. E, realmente, quando você vê como que muitas famílias, ou pedaços de família, estão se estruturando, é comum você ver numa mesma casa a avó, a mãe e a filha. Você já não vê nem mais a presença do homem, não é? Ou você vê numa kitnetzinha um homem vivendo sozinho, não é? Inclusive, muitos produtos e muitas empresas já estão fazendo o pacote unitário, né, para a pessoa que vive realmente sozinha. Então, é aquilo que nós falamos, é um processo realmente que começou com essa cultura do divórcio sem culpa nos Estados Unidos, seguido pela cultura do não casamento, sexo livre, drogas, rock and roll, e isso trouxe também todo um desajuste familiar, a epidemia das adolescentes grávidas, a indústria do aborto. Então, mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis. Essa é a receita para a proliferação da pedofilia, da prostituição infantil e de todo tipo de violência e perversão sexual. Os desdobramentos são tantos, e o resultado que a gente vê hoje é uma violência incontida, essa violência urbana, principalmente nos grandes centros, onde os governos já não sabem mais o que fazer. Hoje,
a gente assiste realmente esses episódios da famosa guerra urbana. Toda uma geração mergulhada na criminalidade, na violência. E é lógico, gente, que toda essa patologia social fundamentada na violência é o efeito colateral da morte da família. Tudo isso é resultado disso. A família está acabando, não é? Quando você estuda sobre a queda dos grandes impérios, das grandes sociedades, essas quedas que realmente marcaram a história mundial, como a sociedade diluviana, Sodoma e Gomorra, impérios como o babilônico, romano, inca, você percebe alguns aspectos que são comuns na destruição desses grandes impérios e sociedades, e essas características estão associadas com isso, com a dissolução do grupo familiar. Quando Charles Melman fala assim, as consequências são imprevisíveis, é porque ele não estudou um pouco melhor a história, mas as consequências são previsíveis e são catastróficas. Mas essas são as marcas de uma sociedade que vai ser destruída. Primeiro, a deficiência moral crônica, essa perda dos absolutos morais. Segundo, a perda dos vínculos familiares, é o que nós estamos falando aí pela noite. Terceira coisa, a libertinagem sexual. O sexo começa a ser praticado de maneira animalesca, uma coisa sem limite. E a gente sabe que, realmente, como a Bíblia fala, o inferno e a perdição nunca se fartam, não é? Não tem limite para a perversão sexual, gente. Não tem limite. Assim, a gente tem ouvido histórias assim, de perversão sexual, que é um negócio que a gente não consegue nem imaginar. E também o quarto ponto, a quarta característica de uma sociedade rumo à destruição é esse crescente e explícito envolvimento com rituais satânicos. Na verdade, hoje, a gente não tem mais o ocultismo. Acabou a era do ocultismo. Hoje nós temos o explicitismo. Hoje está na moda ser um bruxo, ser um feiticeiro, não é? A pessoa mergulhar no mundo do vampirismo. Não é? O vampirismo hoje é o que está mais em alta. É onde a mídia mais está investindo, é no campo do vampirismo. Não é? E tem muita gente indo até as últimas consequências disso. Não é? Inclusive morrendo precocemente, pessoas que se envolvem até mesmo em rituais de suicídio combinado, não é? Então, realmente é um negócio desenfreado. Então, esse tem sido o desafiador pano de fundo, principalmente das sociedades ocidentais. E se nós não fizermos algo como igreja, se nós não estivermos prontos para esse tempo, para digerir toda essa problemática, olha, realmente nós vamos só assistir cada vez mais essa destruição que é galopante, não é? Então, nós temos que pensar no papel da igreja. Eu gosto muito da bênção dos filhos de Isacar, que a Bíblia fala que eles seriam peritos para discernir os tempos. E é muito importante, irmãos, nós entendermos profeticamente o tempo que nós estamos vivendo. São tempos difíceis, extremamente trabalhosos, toda essa inversão de valores, não é? Temos que nos ajustar pastoralmente para interagir com toda essa arena de desafios, ou, caso contrário, ao mesmo tempo que uma grande colheita tem sido feita, os frutos, rapidamente, se deterioram, se perdem. E hoje, essa é a realidade nua e crua que a gente observa. É tanta gente
que permanece dentro das nossas igrejas, enfermos, infrutíferos, desistindo da fé, morrendo espiritualmente. Isso quando não acontecem os abusos espirituais por causa de líderes ainda mais doentes que as próprias pessoas que estão chegando, não é? Quer dizer que só aumenta o poder desses traumas, acelerando o processo de perdas. Agora, o pior é que todo esse impacto tem favorecido um evangelho cada vez mais humanista, permissivo e descentralizado da glória de Deus. Então, o que a gente observa hoje é que nós estamos perdendo a mensagem. O evangelho, o centro do evangelho está se deslocando para ênfases totalmente humanistas e desequilibradas. Todo o evangelho que perde a cruz como centro, não é? Um estilo de vida de cruz, ele se torna impotente, não é? Então, a grande demanda ministerial hoje é essa, é a gente não perder a grande colheita, é a gente fechar a porta dos fundos da igreja. E é nesse aspecto que a grande maioria dos pastores mais estão encontrando dificuldades. Você que é pastor, você sabe disso. Às vezes, a cada fim de semana, tem igrejas que estão representadas aqui, que tem dezenas de pessoas que se decidem por Jesus. É ou não é verdade? Eu tenho estado em muitas igrejas, e às vezes eu mesmo faço um apelo, dezenas de pessoas vêm aceitando Jesus. Só que muitas dessas igrejas, elas não crescem. Por quê? A mesma quantidade que está entrando pela porta da frente, está saindo pela porta dos fundos. Lógico, sempre tem uma margem de perdas. Isso é normal, uma margem de perdas. Mas nós temos que minimizar isso. Então, essa deficiência ministerial, da gente não conseguir realmente consolidar esses frutos, e hoje, graças a Deus, tem muitas estratégias inteligentes, não é, para fazer essa consolidação. Eu vejo até o resgate da eclesiologia celular, não é? Gente, que é muito inteligente, muito importante, mas existem muitos outros mecanismos que podem também e devem ser acionados, não é? Mas o que a gente observa hoje é que existe, para você ter ideia do rombo, existe uma população equivalente à população evangélica, que já foi evangélica e hoje não é mais. Pessoas que já estiveram assentados nessa cadeira que você está assentado aí, ouvindo o evangelho, não é comprometido com Deus, com a verdade, e que hoje estão totalmente desviadas, se tornando as piores pessoas da sociedade, por incrível que pareça. Porque sempre é assim, o segundo estado torna-se pior do que o primeiro. Não é? Isso é um princípio do mundo espiritual mesmo. Você pode olhar as pessoas mais malignas da sociedade, mais destruídas, são pessoas que já tiveram um contato pessoal com a verdade de Deus. Não é? Então, são em torno aí de 40 milhões de apóstatas que nós temos no Brasil. E você pode constatar isso, eu não sei quantos aqui trabalham com evangelismo de rua, mas se você faz um evangelismo de rua, de cada 10 pessoas que você aborda, 5 pelo menos são desviadas. Não é? Nos presídios, nos hospitais psiquiátricos, um alto percentual dessas pessoas são desviadas. Então, nós precisamos realmente mudar esse paradigma eclesiástico que não prioriza a saúde e a qualidade do crescimento. Eu tenho deslocado muito o meu ministério, eu sempre trabalhei muito na questão de treinamento e mobilização missionária, evangelismo. Meu grande hobby sempre foi evangelismo de rua.
É lógico que, de certa forma, nós passamos no Brasil aquela fase apostólica aqui no Brasil, tipo assim, vamos alcançar a nação. Mas quando, por exemplo, há 20 anos atrás, você saía com uma equipe de evangelismo nas ruas, nas praças, gente, era um impacto violento, era muita gente descobrindo o Evangelho. Hoje já é diferente, as pessoas já ouviram o Evangelho pelo menos 10 vezes. Né? Até o Ribeirinho, ele liga a televisão, está lá assistindo R.R. Soares, tem programa que não falta mais, né, para ouvir o Evangelho. Mas o que a gente observa, a necessidade é concentrar os nossos esforços agora nisso, em preservar a grande colheita. Investir na qualidade e na saúde do crescimento. A gente fazer uma coisa estruturada nesse sentido. E esse é um dos maiores propósitos, inclusive, desse treinamento que vocês estão aqui, não é? O ministério da maioria dos pastores se resume numa rotina desgastante de apagar incêndios e pastorear crises dos seus membros e discípulos. Então, isso é uma realidade. Eu tenho estado pessoalmente conversando com muitos pastores que eles já estão estressados. Porque é aquela coisa, o cara entra em crise, o pastor vai lá e tal, apazigua, apaga o incêndio. Aí é o outro, aí daquele ele corre para o outro, e daquele ele corre para o outro. E assim, ele vai só apagando o incêndio. É o que a gente chama os pastores bombeiros. Vive só de apagar incêndio. E quando você vai observar, não é que a pessoa está pastoreando o rebanho, está pastoreando as crises do rebanho. Uma coisa é você pastorear a pessoa, outra coisa é você pastorear a crise dela. Não é? E crise, normalmente, se torna uma coisa cíclica. Os fundamentos do problema da pessoa não são confrontados. Isso, além de exaustivo, não constrói soluções sólidas que viabilizam o crescimento com maturidade. O esforço pastoral muitas vezes se resume em paliativos, e o ciclo das crises nunca é quebrado, e a igreja vai se tornando cada vez mais superficial e insípida. São aquelas pessoas que criaram um relacionamento de dependência espiritual com seus líderes, estão sempre dependendo da ajuda espiritual que eles podem oferecer, e quando eles não se sentem supridos, eles mudam de igreja. Ah, eu vou para aquela igreja porque aquele pastor me dá mais atenção. Não é? Quer dizer, essa pessoa nunca foi sarada. Quando você investe com inteligência para sarar aquela pessoa, às vezes isso vai te dar um pouco de trabalho. Mas quando aquela pessoa foi sarada, você emancipa ela para o propósito de Deus, ela só vai te dar alegria. Você não tem que gastar mais o seu tempo com ela. Agora, ela é a solução. Ela deixou de ser o problema e se tornou a solução. Por isso que é muito importante, principalmente no campo do aconselhamento, a gente pensar não apenas em transformação, transformar é mudar a forma, mudar o comportamento, mas uma transfundação, uma mudança de fundamentos em relação a essa nova geração que está chegando nas nossas igrejas. Então, a ideia realmente é essa, é a gente ter um treinamento pastoral inteligente, eficiente, uma abordagem que visa realmente educar o corpo de Cristo com princípios, com valores bíblicos, investindo na saúde da igreja, no crescimento qualitativo, resgatando valores de sacerdócio, da função pastoral com profundidade e de maneira contextualizada com as necessidades emergentes dessa geração. Nós temos que estar realmente entendendo, não é, as necessidades sentidas dessa atual geração. Então, é muito importante a gente poder realmente se estruturar de maneira que nós vamos ter
uma resposta para toda essa demanda espiritual que nós temos hoje. Ou, caso contrário, na mesma proporção que essas pessoas chegam nas nossas igrejas, permanecem doentes, se tornam literalmente uma bomba relógio, é a pessoa que vai rachar a igreja, que vai sair descontente, que vai criar realmente só problema, não é? Então, esse aspecto de termos realmente uma resposta pastoral para digerir toda a problemática dessas pessoas é uma das grandes chaves da sustentabilidade da grande colheita. Ok? Então, nós vamos trabalhar agora com alguns conceitos bem básicos do Ministério da Libertação, onde normalmente as pessoas mais têm questões, mais têm perguntas, por causa até mesmo da formação doutrinária que a pessoa teve. Então, nós vamos tentar dar alguns esclarecimentos, né? E nós vamos trabalhar primeiro com esse conceito ali, o conceito de expulsão de demônios e o conceito de libertação. Então, é bom a gente esclarecer isso logo, porque a palavra libertação na cultura evangélica vem sendo, ao longo da sua história, associada restritamente ao conceito de expulsão de demônios. Não é verdade? Quando se fala em libertação, culto de libertação, o que você pensa? O que vem na sua cabeça? Vamos expulsar os demônios, você está com um problema, não é? Vamos quebrar as maldições e expulsar os demônios. E isso realmente ficou. Mas a nossa ideia aqui é construir esse conceito de uma maneira assim mais bíblica e não tanto superficial. E para isso é importante a gente fazer essa distinção que é muito clara, principalmente no Novo Testamento. Ok? O conceito de expulsão de demônios e o conceito de libertação. No ministério de Jesus, você vê isso de maneira muito evidente, vários episódios onde Jesus realmente ele pregava o evangelho, ele expulsava os demônios, curava os enfermos, mas você vê outros episódios onde pessoas e famílias sofreram libertações profundas e não houve uma expulsão de demônio, mas houve todo um processo inteligente de libertação. Veja bem, a expulsão de demônios normalmente está associada ao processo de evangelização. O ministério evangelístico é acompanhado, quase sempre, né, ele é acompanhado desses dois dons, cura de enfermos e expulsão de demônios. E realmente são evidências tremendas, poderosas, que convence o não crente. Eu já tive várias experiências assim, você está lá numa praça, ou lá no carnaval, numa festa espírita, pregando o evangelho, aí você faz um apelo, as pessoas vêm aceitando Jesus, você vai orar por aquelas pessoas, 2, 3 caem endemoniadas. E acontece aquelas convulsões, aquela coisa forte. O que você faz? Você expulsa o demônio. Quem está assistindo aquilo, aquilo impacta, porque a pessoa vê que está acontecendo uma luta ali. Ela começa a entender a realidade do mundo espiritual. E a pessoa teme. A pessoa fala, opa, deixa eu aceitar Jesus também, senão sai dela e entra em mim, né? Então, isso convence muita gente. Então, quando uma pessoa é curada sobrenaturalmente, isso impacta o não crente. Então, a expulsão de demônios é acompanhada por esses dons. Quem já viu um grande evangelista, e tem muitos grandes evangelistas no mundo, como Carlos Anacondia, não é, o Freyson, tem muitos grandes evangelistas que você assiste uma dessas cruzadas, realmente é um negócio sobrenatural. E quem está ali fica impactado com o que está acontecendo, e essas pessoas acabam realmente aceitando a Jesus, não é?
Agora, o fato de você expulsar o demônio de uma pessoa que está tomando uma decisão por Jesus, isso quer dizer que a vida dessa pessoa está totalmente livre? A gente sabe que não, não é? Lógico que você expulsa o demônio da pessoa para que ela esteja livre para tomar a decisão que ela tem que tomar em relação a Jesus, mas você vai precisar essa pessoa vai precisar de um processo de libertação. E libertação, então, não se resume à expulsão de demônio. A expulsão de demônio é um aspecto da libertação? Sim, mas não é tudo, é o iniciozinho do processo, não é? Na verdade, inclusive, a gente tem que tomar esse cuidado para você não ficar expulsando irresponsavelmente os demônios de uma pessoa, que é o que muitas vezes acontece, não é? E às vezes por ignorância da pessoa. Isso, inclusive, é muito comum em algumas igrejas que enfatizam demais isso, né? A questão do culto de libertação. Então, a pessoa vai lá na frente, o pastor ora, o demônio se manifesta, ele expulsa o demônio, só que no outro dia a pessoa está naquela fila de novo, o demônio se manifestando novamente, e isso vira uma rotina. Eu não julgo esses pastores, porque às vezes é a luz que eles têm, ok? Não é? Eles acham que é só isso, é expulsar o demônio. Então, coitado, ele está ali, né, se desgastando nesse processo. Isso gera um hipocondrismo religioso, a pessoa acaba ficando escrava daquela fila de oração, não é? Mas é muito importante a gente entender que a gente tem que tratar das verdadeiras causas que estão sustentando aquele quadro de exploração demoníaca. Não adianta só você expulsar o demônio da pessoa. Não é? Enquanto você não trata da situação, você não chega onde você tem que chegar. Não é? Aquilo que nós falamos ontem. Gente, os demônios são meros parasitas espirituais que se alimentam das injustiças e da carnalidade humana. Demônios são colaterais em qualquer quadro de batalha espiritual. Não é? Eu gosto sempre de dar esse exemplo para a gente entender bem o que é a libertação. Imagina se a gente começa, todo mundo jogar lixo aqui num canto da sala. Resto de comida, lixo, você vai julgando, todo mundo vai julgando. Quando esse lixo vai sendo empilhado, o lixo, por natureza, ele vai atrair o quê? Parasitas. Todo tipo de parasita, mosca, rato, barata, porque existem parasitas que se alimentam disso. Agora imagina, a gente está tendo aula, corre um rato. As mulheres vão subir na cadeira, os homens mais corajosos vão tentar matar, não é? Que outro mais espiritual queima. Corre uma barata aqui, não é? Você pisa numa barata, para cada barata que você mata, já nasceram mais 10. Mosca, você espanta a mosca vai e volta. Então, isso é o que nós chamamos o quê? O ministério do sai-sai, do quebra-quebra. É você ficar dando pernada em barata, fazendo armadilha para rato, não é? Espantando as moscas. Você está lidando com a parasita só. Isso é o ministério do sai-sai do quebra-quebra. O que é libertação? Libertação é você lidar com o lixo da alma. É você remover esse lixo, é você desinfetar o lugar. Vai ter parasita? Não vai. Acabou o problema. Não é? A essência da libertação é a santificação. Então, é necessário a gente identificar e lidar responsavelmente com as causas dessas perseguições espirituais. Então, em libertação, nós não lidamos diretamente com demônios. Presta atenção nisso que eu estou falando, tá?
Em libertação, nós não lidamos diretamente com demônios. Nós vamos lidar com o lixo da alma. Nós vamos confrontar a memória ferida pelas culpas, lidar com os abusos, vergonhas, os traumas encobertos, as cadeias pecaminosas vigentes, pecados ocultos, as iniquidades e feridas geracionais, as feridas territoriais, relacionamentos quebrados, inimizades crônicas, traumas conjugais, quebra de aliança. Então, nós vamos lidar com tudo isso que, na verdade, todo esse lixo que proporciona essa infestação demoníaca. Toda infestação demoníaca é colateral. Esse não é o problema. Ok? Ontem nós compartilhamos um pouco sobre a questão da maldição, desmistificando um pouco. Eu vou dar mais uma pincelada aqui, porque nós vamos usar muito essa palavra, que é a palavra maldição. E por que eu faço questão de usar? Às vezes, teve uma época que eu preferia usar a palavra perseguição do que a palavra maldição. Porque até, por um lado, dá até uma conotação, vamos dizer assim, mais realista. Porque se você fala maldição, a pessoa fala, puxa vida, eu tenho uma maldição, não é? Mas, se você usa a palavra perseguição, fica mais fácil da ficha cair. O cara pensa, realmente, na minha vida financeira eu só posso ter uma perseguição. Né? Ou no meu casamento, eu só posso ter uma perseguição. Então, a palavra perseguição, por um lado, ela ajuda a gente a entender melhor o conceito. Mas a palavra maldição, gente, é uma palavra bíblica. Não é? Nós falamos ontem. A palavra maldição não vem do ocultismo, vem da Bíblia, não é? Ocorre mais de 200 vezes na Bíblia, e, basicamente, todas as palavras que designam o conceito da maldição na Bíblia, elas, vamos dizer, têm 3 significados básicos. O primeiro é esse, o castigo advindo da quebra de uma aliança com Deus, ou quebra de uma promessa ou juramento. A palavra que tem esse sentido no Antigo Testamento é a palavra alai, no Novo Testamento a palavra anátema, que também significa aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Um outro conceito da palavra maldição na Bíblia é uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, onde algo ou alguém está preso, impedido, cativo. É exatamente a condição oposta àquela condição promovida pelo favor de Deus. O vocábulo para isso é a palavra hebraica arar, significando o próprio estado de maldição. A maldição em cumprimento, uma perseguição em cumprimento. E também um outro conceito é a maldição advinda por falar mal, praguejar, difamar, execrar, xingar, desejar mal. E tem várias palavras no hebraico, como a palavra kalal, kabab, nakab, que tem basicamente o mesmo significado, de você praguejar, amaldiçoar alguém. Nós também falamos que quase todas as vezes que a palavra maldição ocorre na Bíblia, ela aparece contextualizada ao povo da aliança, aos crentes, e não aos descrentes. Então, número 1, a palavra de maldição é uma palavra bíblica, ok? Por mais que essa palavra esteja estigmatizada, que a gente não goste dela, que ela não caia bem, nos desagrade, é uma palavra bíblica. Nós temos que compreender. Segunda coisa é isso, quase todas as vezes que a palavra maldição ocorre na Bíblia, ela aparece contextualizada ao crente, ao povo da aliança, e não ao descrente. Terceira coisa que nós falamos
é que a essência do conceito da maldição é o castigo. Castigo, no latim, significa purificar pelo sofrimento. O objetivo da maldição, por incrível que pareça, é corrigir os nossos caminhos. Por que Deus castiga o filho que ama? Porque Ele quer corrigir os caminhos desse filho, não é? Nós temos a tendência sempre de pensar na maldição como algo negativo, que obrigatoriamente se repete na vida das pessoas como um karma. Não é isso? Esse conceito de maldição? Algo negativo que se repete como um karma. Porém, na Bíblia, a palavra maldição não tem uma conotação fatalística, muito pelo contrário. A maldição é uma mensagem que nos ajuda a discernir as desordens espirituais e reparar pessoalmente e sacerdotalmente os erros. Ok? É muito importante você entender o propósito da maldição. Explicamos que todas as esferas do universo são regidas por leis, e quando você desobedece uma lei, você vai sofrer as consequências. Então, na verdade, a maldição ela é consequente de você desobedecer o limite estabelecido por qualquer lei. Você violou a lei, você vai sofrer uma penalidade. Essa é a diferença entre uma lei e um conselho. O conselho você obedece se você quiser. A lei não. A lei tem sanções. Se você viola uma lei, você vai sofrer as sanções. Ok? De certa forma, então, a maldição é isso. É a consequência da violação de uma aliança, de uma lei. Falamos também que o princípio da maldição parte de Deus e não do diabo. Não é? Aquilo que nós lemos lá em Malaquias 4:6, Deus falou: eu, o Senhor, vou ferir a terra com maldição. Não é? Então, enfatizando isso, gente, os demônios são periféricos, são parasitas. A Bíblia não revela Satanás como um protagonista na história do ser humano, pelo contrário, não é? O diabo aparece quase nada na Bíblia. E como Pedro diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Se oportunizando da injustiça e da criminalidade humana. Então, Satanás, ele não é uma figura central, ele é periférico, ele anda ao derredor. Não é? E também explicamos que a essência da maldição reside na desconexão geracional, na quebra dos relacionamentos. É importante a gente entender o ser humano como um ser essencialmente relacional. E você pode observar que as situações que mais nos afligem, as situações que mais nos impactam, que mais nos desestruturam, têm a ver com relacionamentos quebrados. Principalmente esses relacionamentos que são geracionais, que envolvem uma cadeia de comando, ok? E também a maldição pode ser transmitida por herança, esse é um outro aspecto. Quando uma pessoa desobedece a Deus, ela está construindo sobre a sua descendência uma visitação demoníaca correspondente a essa desobediência. Não é? Então, através do pecado, nós estamos construindo uma perseguição espiritual de natureza correspondente na nossa geração. Então, a maldição pode ser transmitida por herança, aquilo que nós explicamos sobre as heranças espirituais. Então, esse é o conceito da maldição. Ok? É importante a gente entender esses fatores.
Um outro conceito importante é o conceito de novo nascimento e conversão da alma. Para a maioria dos crentes, e muitos de nós aprendemos assim, essas duas coisas significam a mesma coisa. Nascer de novo e converter é a mesma coisa. Uma confusão nesse sentido pode gerar paradigmas teológicos equivocados e resultados frustrantes. Então a Bíblia fala que é necessário o quê? Nascer de novo. Jesus falou sobre o novo nascimento, não é? Importa-vos nascer de novo. É lógico que o novo nascimento abrange esse aspecto inicial da conversão da alma, mas só é o início. Então o que é nascer de novo? É esse novo nascimento do espírito humano. Quando o Espírito de Deus recria o nosso espírito e passa a habitar nele. É uma regeneração da nossa vida espiritual. E não a regeneração da nossa alma em si, é a regeneração do espírito. Nós chamamos essa experiência do novo nascimento de salvação. Quanto tempo precisa para o espírito de uma pessoa nascer de novo? Quanto tempo leva para uma pessoa ser salva? Se ela realmente entendeu o Evangelho, porque a salvação vem pelo ouvir o Evangelho, não é? E você colocar fé nessa mensagem. Se a pessoa entendeu a mensagem do Evangelho e fez uma decisão de assumir um pacto com Deus no sangue de Jesus, nesse momento o Espírito Santo vem no espírito dessa pessoa, recria o espírito dela, e agora essa pessoa é absorvida pela certeza da salvação, que é a própria experiência do novo nascimento, a presença do Espírito em nós. Então, a salvação é um processo muito rápido. Só que existe uma outra palavra, que é a palavra converter-se, que também é uma palavra bíblica, com outro significado. E é interessante que todas as vezes que você vê a palavra conversão, ela não está relacionada ao espírito da pessoa, mas ela está relacionada à alma. A alma. A regeneração da alma. E regeneração da alma leva tempo. Qual que é a palavra de ordem? É a perseverança. Demanda uma mudança de direção, valores, paradigmas sobre vários aspectos, sincronizando os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, afetando o nosso comportamento, os nossos relacionamentos. Então, gente, nascer de novo é a regeneração instantânea do espírito e conversão é o processo perseverante de libertação e regeneração da alma. A salvação é grátis, mas tornar-se um discípulo vai te custar tudo o que você tem. Nem o sapato que está no seu pé vai ser seu, se você realmente quer ser um discípulo de Jesus. Vai te custar tudo, tudo. Principalmente a mensagem de Jesus não foi uma mensagem de você dar parte da sua vida, parte dos seus recursos, parte do seu coração, é você entregar tudo. Essa é a mensagem do Evangelho, não é? Então, o que acontece? Vem esse conflito, porque você pode ser salvo e não ser convertido, em muitas áreas. Você concorda comigo? A conversão acontece na alma, a salvação acontece no espírito. Você pode ser salvo, ser uma nova criatura em Cristo, e ainda, sua alma, sob vários aspectos, está totalmente desviada, totalmente corrompida.
O que é a sua alma? Então, a Bíblia explica que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Nós somos um ser triuno. O seu espírito é a parte do seu ser onde você experimenta a consciência, a comunhão e a intuição de Deus. Os teólogos, pelo menos, definem dessa maneira. É difícil a gente estabelecer esses conceitos, né? Eles são tão metafísicos, né? Mas o espírito é formado por essas três áreas: consciência, comunhão e intuição. A alma é basicamente a sua mente, sua vontade, suas emoções. E o seu corpo é a sua casa, é onde você temporariamente está morando. Não é? Você não é o seu corpo, você mora nele. A Bíblia fala que quando esse corpo se desfizer, o nosso homem interior vai se revestir de glória, um corpo glorificado, não é? Então, a salvação do espírito é instantânea, mas quando a gente pensa na alma, nas nossas emoções, no nosso intelecto, na nossa vontade, então aqui nós temos o principal campo de batalha. Por isso que nada é mais perigoso que um ser humano salvo, porém não convertido. Você sabe que você nasceu de novo, mas você ainda pensa com a velha mente. Os seus velhos hábitos ainda dominam você. Algumas atitudes ainda não mudaram. Alguns raciocínios errados continuam iguais. As convicções negativas permanecem. Pensamentos malignos ainda frequentam a sua mente e tentam estrangular a voz da sua consciência. Corrupção, amargura, inveja, ódio continuam com você. Você luta ainda com alguns desejos descontrolados, mas você é salvo. Não se sabe por quanto tempo, né? O Espírito Santo vai contender com a sua carnalidade, mas até então você é salvo. Então vem esse ensino perigoso. E aqui é que muita gente se perde, não é? Quando a Bíblia fala em 2 Coríntios 5, de 15 a 17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E muita gente usa esse texto para tentar provar que todo o mecanismo de libertação da alma se fundamenta no novo nascimento. E esse é um paradigma errado, gente. Você não lida com as maldições, você não lida com as disfunções psicoemocionais através do novo nascimento. O novo nascimento é importante? É. Mas ele é só esse aspecto inicial da nossa caminhada com Deus. Então, é muito importante a gente não pegar esse texto fora do contexto e fazer um pretexto. Não é? O contexto aqui, na verdade, o que Paulo estava falando, sobre você não discriminar os novos crentes que estão chegando na igreja, não é? Você não agir com discriminação. É interessante que no verso 15 ele fala assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Aí ele fala, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo
se fez novo. Então é muito importante nós nos relacionarmos com as pessoas sobre a perspectiva do novo nascimento, independentemente da aparência daquela pessoa, do passado que ela teve. Entende? Para você entender isso melhor, imagina na sua igreja, não é? Entra um cara cabeludo, todo tatuado, o cara tem tanto piercing que ele entra falando plim, 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 plim na igreja, não é? Como é que você vai lidar com essa pessoa? E às vezes o cara já aceitou Jesus. Como é que você vai se relacionar com ele? Como um irmão em Cristo? Ou você já vai colocar uma barreira por causa do estereótipo que ele apresenta? Entende? Então, esse é o contexto aqui. Então, o perigo é você usar esse verso como se o novo nascimento fosse tudo. Você dizer para uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, que já está tudo resolvido na vida dela, você está criando uma expectativa totalmente errada. Você está superficializando situações que, na realidade, são graves. Isso acaba, muitas vezes, se tornando um pretexto para a irresponsabilidade de muitos, respaldando também o comodismo, falta de crescimento espiritual, doutrinas que incondicionalizam a salvação. Não, você já nasceu de novo, uma vez salvo, salvo para sempre. Irmãos, e isso é extremamente perigoso. Porque a nossa salvação, na verdade, ela está condicionada a uma vida, a uma correspondência com essa aliança, porque a salvação é uma aliança. E uma aliança, ela pode ser quebrada, ela pode ser violada. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Deus jamais vai ser infiel conosco, na aliança que Ele nos propõe. Mas nós podemos dar as costas para Deus, como muita gente tem feito. E Jesus deixou muito claro, quando você estuda principalmente ali o Sermão do Monte, que é o termômetro do Novo Testamento, Jesus deixa muito claro: olha, naquele dia, muitos vão chegar dizendo: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, pregamos o evangelho. E a Bíblia fala que o Senhor vai dizer, vai responder a essas pessoas o quê? Não vos conheço. Veja bem, gente que estava no ministério profético da igreja, gente que trabalhava com libertação. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Olha, eu preciso te dizer isso. Querido, não se iluda. Se você vive na prática da iniquidade, realmente você está num processo de apagar o Espírito na sua vida. Não é? Você está num processo realmente de julgar fora a sua salvação. A salvação está condicionada à nossa perseverança. O que a Bíblia diz? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, tem vários outros princípios. E eu digo isso, irmãos, porque hoje existe um alto percentual de crentes ou pessoas que frequentam as nossas igrejas que não são salvas. Não são. E nós não podemos iludir essas pessoas. Quando Paulo lida com a igreja de Corinto, que também é uma igreja que está muito contextualizada com a nossa realidade hoje, por causa de toda aquela imoralidade que havia naquela parte da Ásia, Paulo falou: olha, se você se diz crente, mas você é fornicário, você é profano, você é invejoso, e começa a falar uma série de coisas, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus.
Ele é muito claro. E hoje a gente precisa de ter, assim, uma mensagem muito contundente, assim, bem querigmática, profética, sobre um certo aspecto, porque muita gente querendo chegar no céu tomando o caminho largo. E não tem jeito. Quando a pessoa opta pelo caminho largo, não adianta ela querer chegar no coração de Deus. Daqui a pouco ela está no inferno. Está lá no caldeirão. Capeta, vem cá, meu amigão. Né? Vamos entrar no caldeirão aqui. Né? Então, realmente, essas coisas são bem sérias. Né? Toda pessoa nascida de novo tem em Cristo o direito a uma vida totalmente livre. Só que existe uma distância espiritual entre você ter o direito a uma vida livre e você desfrutar isso na sua realidade. O fato de eu ter o direito a uma vida livre quer dizer que eu já desfruto disso? Não. Não. Às vezes Jesus já colocou a chave da prisão na minha mão, mas eu continuo dentro da cadeia. Às vezes eu até gosto da cadeia, porque ali eu tenho comida de graça, tem cama. Entende? Então há uma distância entre essas coisas. Se você nasceu de novo genuinamente, e é lógico que existem sintomas que denunciam quando uma pessoa nasceu de novo. Olha, quando uma pessoa nasceu de novo, ela tem o quê? Ela tem apetite espiritual. Ela tem desejo de compartilhar sua fé. Ela começa a exalar incentivo espiritual. Não é? Ela começa a ter uma sensibilidade ao pecado. Quando você vê uma pessoa na igreja que não tem sensibilidade ao pecado, essa pessoa nasceu de novo, gente. Às vezes ela gosta da música. Louvor gospel está em alta. Tem muita gente que frequenta as igrejas evangélicas hoje por causa do louvor. Porque se sente bem. É igual Saul quando Davi dedilhava a harpa. Davi dedilhava a harpa, Saul se acalmava, porque aquele espírito maligno se afastava dele. Então as pessoas vão na igreja hoje para apaziguar ou ter um momento apenas de alívio, mas não quer dizer que a pessoa é salva. Então é muito importante você discernir essa distância. Eu sempre exemplifico dessa forma. Imagina, vamos dizer, antes de você se converter, você tinha lá uma dívida de 20 mil reais com uma financeira. Aí você teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, se converteu, aceitou Jesus. Isso quer dizer que a sua dívida acabou? Você pode procurar o gerente dessa financeira e falar: ó, gerente, o negócio é o seguinte, eu aceitei Jesus no domingo e eu aprendi, está lá na Bíblia, que as coisas velhas se passaram, foi o apóstolo Paulo que falou, tudo se fez novo, e quando a Bíblia fala tudo, é tudo mesmo. Então você cancela essa dívida aí. Seu nome vai para o pau, né? Funciona assim? Não funciona. Não é? E isso vale para todo o processo de endividamento espiritual, social. Vamos dizer, uma pessoa que cometeu um crime e ela aceitou Jesus na cadeia. Ela vai chegar no juiz e falar: juiz, vim aqui pegar o alvará de soltura porque eu acabei de aceitar Jesus. Não, meu filho, tudo bem, você aceitou Jesus, só que você tem uma dívida com a sociedade, que você tem que arcar com ela, você tem que resolver ela. Seja uma pessoa que tem que cumprir uma pena, ou uma pessoa que tem uma dívida financeira, ou qualquer outra situação, se essa pessoa teve uma experiência de novo nascimento, quem que é o pai dela agora? Quem que é o pai dessa pessoa?
Deus. Em Deus, nós podemos ter recursos para, vamos dizer, amenizar ou quitar, seja parcialmente ou integralmente, todos esses endividamentos? Podemos ou não podemos? Podemos. Vamos dizer, você estava com essa dívida de 20 mil, você aceitou Jesus e você começa a buscar Deus sobre isso, fala, Senhor, eu tenho essa dívida, preciso da sua ajuda. E, de repente, chega um amigo seu e te dá uma oferta de 20 mil. Isso pode acontecer? Pode. Pode. E o que você vai fazer com esses 20 mil? Para você ser livre. Para você ser livre. Porque você sabe que quando você se coloca na condição de devedor, você é escravo. Você é escravo. Se você recebeu os 20 mil, o que você tem que fazer para ser livre? Você vai ter que ir lá nessa financeira, você vai ter que ir na mesa do gerente, e você vai falar, gerente, está aqui o dinheiro, está quitado. Acabou. Resolveu. Entende? Isso é libertação. Libertação é você usar os recursos que são providos pelo sacrifício de Jesus para você lidar com cada situação que precisa de ser lidada do seu passado, pessoal, geracional, territorial e etc. Você tem que voltar com Deus, enfrentar aquela situação, exercitando esses recursos, interagindo com esses princípios implícitos no sacrifício de Jesus. Aí sim, você corta essas amarras, você sai da condição de escravidão. Então, tem uma diferença entre você ter o direito a uma vida livre e você desfrutar isso na sua realidade. Eu tenho conhecido pessoas que cometeram delitos, estavam presos, fizeram a decisão por Jesus, o cara às vezes tinha que cumprir 20 anos e a pena dele, por bom comportamento e muitas vezes por uma intervenção divina mesmo, o cara cumpre o propósito que ele tinha de cumprir ali, prega o evangelho para todo mundo, implanta uma igreja dentro da cadeia e depois Deus libera ele. Mas ele precisou de enfrentar aquilo com os recursos de Deus, se sujeitando ao tratamento de Deus. Vamos falar ali sobre os 3 aspectos da restauração. Eu gosto muito de estabelecer proporções, porque é aquilo que eu falei. Quando você começa a dar uma ênfase exagerada, além ou aquém, você dá uma ênfase que não está em conformidade com a Bíblia, com a ênfase que a Bíblia dá àquele assunto, você pode se tornar potencialmente desequilibrado, não é? Então, é muito importante a gente estabelecer essas proporções. Nós colocamos ali regeneração, 10%, libertação, 10%, e reeducação, 80%. Lógico que o nosso estudo, nós vamos ficar muito naquela fatiazinha ali da libertação, tá bom? Mas o campo onde nós mais temos que investir é reeducação. Só que, realmente, na área da libertação, principalmente, assim, em alguns casos, apesar de ser só 10% do processo, mas são 10% vitais, que pode fazer toda a diferença. E, principalmente, nas situações que a gente atende atualmente. Quando você pensa numa pessoa que vem do vampirismo, que vem das profundezas do ocultismo, da perversão sexual, normalmente, se você não esgota essa carga de libertação,
é muito difícil. É muito difícil a pessoa ir para frente, porque fica uma âncora. Uma âncora. A pessoa fica ancorada nesse passado, então ela tem muito esforço para tentar obedecer, e aquilo sempre puxando ela para trás. Então, quando você corta essas âncoras na libertação, quando é um processo profundo, inteligente, responsável de libertação, isso viabiliza de maneira poderosa, potencializa o processo da reeducação. Ok? O primeiro aspecto ali é a regeneração. A regeneração é o processo de sermos gerados de novo, por um novo espírito, novos valores. Eu entendo que, na prática, isso engloba o processo de evangelização, o novo nascimento e um discipulado até que a pessoa possa estabelecer um compromisso real com os valores do reino de Deus, sendo capaz de desenvolver uma vida devocional própria. Então, o que eu chamo de regeneração tem esses 3 subaspectos. É o processo da evangelização. Você começa a evangelizar uma pessoa, a palavra começa a entrar, já começa uma mudança, não é? Desde que a pessoa está sendo evangelizada, ela já está sob o impacto da convicção do Espírito Santo, coisas já começam a acontecer. Aí vem o novo nascimento, e depois também é importante aquela fase da primeiríssima infância, onde você depende quase que totalmente dos cuidados de alguém, não é verdade? Imagina um recém-nascido. Um recém-nascido, se não tiver alguém para cuidar dele, ele morre. Ele precisa até da mãe que vira ele, que coloca no seio, não é? Precisa de todo esse cuidado, até que ele aprenda a comer. Aí ele pode já ter uma certa independência, né? Nós podemos estabelecer 2 práticas importantes aí na regeneração. É o que fala em Efésios 4, de 22 a 28. Quanto ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só o processo agora. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. E Paulo continua todo esse processo da regeneração. Então, tem 2 aspectos que eu acho que dá para destacar nesse texto. Esse processo de despojar do velho homem, se revestir do novo, e o processo de não dar lugar ao diabo. Então, a Bíblia não diz que nós temos que nos despojar dos velhos demônios, não é? Essa não é a questão. Nós falamos, a exploração demoníaca é sempre o efeito colateral da corrupção humana. É fundamental mudança de valores. Você não pode mudar uma pessoa sem mexer nos valores dela, sem desafiá-la em relação aos seus valores. E esse é um dos grandes problemas hoje do Evangelho, ou do povo evangélico, é que as pessoas adotam um rótulo religioso, mas o estilo de vida não mudou. A hora que você vai ver o estilo de vida da pessoa, é a mesma coisa. O cara ainda não é o mesmo, continua o mesmo comportamento de enganar, de seduzir, de ser desonesto. Não mudou os valores, só mudou o rótulo religioso. E tem esse processo também que Paulo fala sobre não deis lugar ao diabo. Após despojar-se do velho homem, se revestir do novo, é importante você ter essa consciência de que Satanás se infiltra
principalmente pelas brechas de descontrole. Então, é muito importante você poder assimilar de maneira adequada o tipo de relacionamento que você tem que ter com os seus sentidos. É aquilo que nós falamos, de onde vem o conceito do pecado. Ok? No caso aqui ele fala sobre a ira, mas ele fala sobre outras situações também. A ira é pecado? Não, ele fala, irai-vos e não pequeis. A ira é um sentimento que cumpre o propósito de quebrar nossa indiferença à injustiça. Se não fosse por esse sentimento, você ia presenciar uma injustiça terrível e ia ficar passivo. Mas quando você vê uma injustiça, não dá uma ira. Imagina uma pessoa, não é, espancando uma outra que é indefesa. Não dá uma ira? Puxa vida, que cara covarde. Por isso que a Bíblia fala que Deus se ira todos os dias, porque Ele não é indiferente à injustiça. Agora, a ira, se ela, ao invés de ser governada, ela te desgoverna, se ela não te conduz a um zelo equilibrado, ela pode fazer de você uma pessoa implacável. E aí vem o pecado. Aí você deu lugar ao diabo. Essa palavra lugar, aqui é a palavra topos, no grego, que significa jurisdição. E veja bem que Paulo está falando com quem aqui? Com o crente ou com o descrente? Com o crente. Com pessoas que ele estava desafiando a esse despojamento do velho homem e se revestindo do novo. Então é muito importante a gente trabalhar aí no campo dos nossos sentidos. Por isso que é muito importante, principalmente no início da sua vida espiritual, você desenvolver uma vida de jejum. É uma das grandes chaves. Porque quando você aprende a dominar o apetite alimentar, é fácil você dominar os outros apetites, as outras áreas de desejos e sentimentos. Se você realmente, e isso é uma coisa que você tem que aprender, não é? Jejum é algo que você desenvolve. No início é muito difícil, porque tem muita gente que tem um organismo intoxicado, e quando a pessoa começa a jejuar, ela tem muita dor de cabeça. E essa indisposição, essa dor de cabeça, é o sintoma da desintoxicação do organismo. Por isso que é importante, inclusive, você tomar muita água. Okay? Quando for jejuar, sempre beba muita água, porque o seu organismo vai eliminar todo esse excesso de toxinas. Em vez dessa toxina ir para o seu cérebro, ela vai ser eliminado, não é, pela urina, e isso vai assim, te ajudar a não ter tanto mal-estar. Agora, depois que você desenvolve uma vida de jejum, que você aprende a controlar os seus desejos, os seus apetites, os seus impulsos, os seus sentimentos, não é? Então, isso é a maneira de você desenvolver e construir esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio, não é? O domínio próprio é a maior proteção que nós temos contra as investidas demoníacas. Por isso que a gente sempre fala, quem não tem domínio próprio, provavelmente tem um demônio próprio. E toda área de descontrole, seja na área alimentar, se você tem um descontrole no apetite alimentar, vai haver uma infiltração. Se é na área emocional, vai haver uma infiltração. Então, na regeneração, é importante você, essa mudança de valores, ok? Mas também investindo nesse relacionamento com os seus sentidos. Fechar todas essas portas de descontrole na sua alma. E eu realmente insisto nisso, em sugerir, não é, uma vida de jejum, oração, você se separar para Deus, não é? Às vezes você pode fazer o jejum de uma maneira um pouco mais
para não te sobrecarregar tanto, né? Você pode fazer um jejum mais prolongado, mas sempre quebrando à noite, não é? Você passa o dia em jejum, à noite você come alguma coisa leve, e você realmente mantém aquela sensibilidade espiritual, e é tremendo, gente, é tremendo, não é? Na verdade, o jejum não é para mudar Deus, é muito importante você entender. Deus não precisa de ser mudado, o jejum é para mudar a gente mesmo, ok? Regeneração. O segundo aspecto é a libertação. Esse processo se resume num aconselhamento específico, onde a gente aplica de maneira inteligente todo esse conhecimento em relação ao poder do sacrifício de Jesus, lidando com toda a história pessoal, a história geracional daquele indivíduo, a história territorial também, não é? Esses três aspectos sempre são importantes: pessoal, geracional e territorial. Podemos dizer que a libertação corresponde a 10% do pacote da santificação. Libertação é fundamental, mas não é tudo. E por que eu estou enfatizando isso? Porque hoje tem muita gente que só se concentra nisso, tudo é libertação. Vamos lá, libertação, libertação. E, às vezes, a pessoa já passou por 300 libertações e não resolveu. Às vezes, o problema dela não é libertação, é outro. Pode até ser que seja reeducação. No final, quando a gente fizer a avaliação, nós vamos estudar 10 pontos. Por que uma pessoa não é liberta? Então, nós vamos entender isso, não é? Ok. Então, como a gente já falou, a ênfase da libertação não é atacar diretamente a exploração demoníaca ou esses sintomas de perseguição espiritual na vida da pessoa, mas é lidar com os fundamentos, as causas, culpas, vergonhas, traumas, ressentimentos, iniquidades geracionais, pactos estabelecidos através do ocultismo, as portas de carnalidade envolvendo dependência emocional, dependência sentimental, dependência orgânica, dependência sexual, não é? As portas de passividade. Então, esse é um aspecto fundamental do pastoreamento, que é o que a gente vai enfatizar muito aqui na escola. Então, a libertação tem por finalidade zerar todo esse crédito de injustiça que tem sido acumulado, seja pessoalmente ou geracionalmente, não é? Por herança. E, a partir disso, a gente começa a emudecer toda a possibilidade de acusação satânica, perseguição espiritual. Isso viabiliza uma atmosfera espiritual fértil, ok? Então, a libertação ministrada com discernimento numa pessoa genuinamente regenerada é um divisor de águas. Se a pessoa realmente está regenerada e ela passa por um processo profundo, inteligente de libertação, isso vai ser um divisor de águas na vida dela, ok? Por isso que é importante a gente estabelecer essa sequência, essas proporções. E a reeducação? A reeducação visa construir um caráter de obediência em áreas que tínhamos uma história de pecados e derrotas. É, sem dúvida, a parte mais trabalhosa. O maior desafio reside aqui, na reeducação da identidade espiritual, sexual, vocacional, reeducação do caráter, reeducação da vontade, a reintegração da personalidade, esse desengessamento da alma em relação a estruturas e sofismas emocionais, morais, mudanças de hábitos, abandono de vícios, ok? Então, isso realmente é uma parte bem desafiadora.
O processo de libertação, quando ignora a reeducação, torna-se irresponsável e ineficaz. Então, se você submete uma pessoa a um processo profundo de libertação e não deixa claro para ela a responsabilidade de manter esse território conquistado, de se reeducar em algumas áreas específicas, que ela foi roubada. Se a gente não faz isso, é desastroso. É aqui que a regeneração se aprofunda, não é? Podemos entender melhor a reeducação através de 3 posicionamentos que devem fazer parte do nosso estilo de vida. O primeiro é aprender a desaprender. O segundo é aprender a reaprender. E o terceiro é aprender a aprender, sempre. O primeiro ponto é esse, aprender a desaprender. Ou seja, você eliminar argumentos, raciocínios, as famosas fortalezas espirituais da mente. Existem muitos raciocínios, muitas culturas que têm o poder de transformar a nossa vida numa vida miserável, gente. Raciocínio baseado em inferioridade, superioridade, denominacionalatria, é tanta coisa aí que... Ou seja, nós precisamos de um descondicionamento emocional, moral, em relação a vícios, hábitos, ideologias erradas, posturas. É um processo de despojamento. Então, temos que lidar com esses raciocínios contrários à sabedoria de Deus. As feridas da alma criam uma terrível oportunidade para as especulações e raciocínios malignos serem implementados. Esses raciocínios, Paulo chama fortalezas da mente. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e todo falso conhecimento que se levanta contra a sabedoria de Deus. Então, essas fortalezas da mente, que no original pode significar um cárcere construído por pensamentos. Essa é a maneira como Satanás nos ataca de dentro de nós mesmos. Então, essas prisões da alma constituem pensamentos malignos que se estabelecem devido principalmente a feridas, injustiças sofridas. Sempre por trás de um raciocínio maligno, baseado em inferioridade, superioridade, baixa estima, não é? Qualquer raciocínio maligno, ele está respaldado por uma ferida, abuso, decepção. E, invariavelmente, todos nós agregamos ao longo da nossa história pensamentos e convicções que acabam produzindo essas misérias emocionais, as misérias psíquicas, pensamentos baseados em intolerância, violência, amargura, sarcasmo, desprezo, isolamento, inferioridade, soberba, religiosidade, convicções que vêm produzindo muita destruição nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. E nós temos que aprender a desaprender essas ideologias. E para isso, qual que é a chave? Um relacionamento devocional com a palavra de Deus. Isso é imprescindível, essa desconstrução, não é? Então, isso é chave, gente, principalmente em situações que hoje são corriqueiras, de pessoas que vêm do ocultismo, que idolatraram o poder,
ou pessoas que vêm da perversão sexual, não é? Então, essa questão aí de aprender a desaprender, essa desconstrução, é necessária toda uma engenharia para desconstruir, não é? Você sabe disso. Quando você tem que desmoronar um prédio, por exemplo, imagina, você construiu uma vida, 30 anos construindo uma coisa toda defeituosa e errada. Bons, você tem que ter toda uma engenharia para desconstruir esse negócio. É um processo de aprender a desaprender. Não é uma coisa que acontece assim do dia para a noite, não. Aprender a reaprender. Ou seja, se abrir para novos conceitos e valores que nos aproximam mais de Deus, que nos reconciliam com as pessoas. Essa é a essência do quebrantamento. Reaprender é aprender de novo. Isso requer paciência e muita humildade. Numa realidade onde todos erram, a maior virtude, gente, é a capacidade de se corrigir. Então, esse é um processo psicoterapêutico que aprimora a qualidade de vida. Aprender a reaprender. E o último ponto aí, aprender a aprender sempre. Então, é um estilo de vida de humildade, disciplina, sabedoria, que tem que ser preservado. Aprender sempre de tudo, de todos, demonstrando gratidão, uma vida de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. As maiores e mais preciosas lições vêm de fontes que muitas vezes nós menosprezamos, você já viu? A Bíblia fala, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas vis, desprezíveis que não são, para aniquilar aquelas que são. Então, é muito importante a gente estar aberto para aprender. Algumas pessoas realmente têm fortes bloqueios aqui. Aquela síndrome da maturidade. Não é? A pessoa se sente tão madura, que ela é dona da razão. Ela não quer aprender de ninguém. Tão madura que já apodreceu e não sabe. Porque quando você para de aprender, você necrosa, você apodrece. Eclesiastes 4,13, a Bíblia fala, melhor o mancebo, o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Então, esse é o processo da reeducação, é altamente desafiador. E é aqui que nós vamos experimentar o poder de uma vida transformada, na reeducação. Aqui é onde a gente consolida todo o processo de regeneração e reeducação. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 10, tendo vingado toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Reeducação. Então, é importante esses 3 aspectos ali. Regeneração, 10%. Libertação, 10%. Reeducação, 80%. 80%. A nossa ênfase na escola, repito, é libertação, mas não ignore aqueles 80% ali, porque isso vai tirar toda a eficiência do seu ministério pastoral. Amém? Ok, vamos agradecer a Deus, então, por esse tempo. Pai, te louvamos por esse tempo na sua presença, pela liberdade que só o seu Espírito proporciona. Deus, e que o Senhor possa suprir toda a nossa limitação, como o Senhor sempre faz, derramando no nosso coração as suas verdades, nos transformando pela renovação da nossa mente. E agora, despede-nos, ó Deus, sua graça, na sua paz, no nome de Jesus.